Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é José Ivo, professor do Nova Dimensão. Nem precisa me apresentar tanto que vocês já me conhecem. Já tivemos aula no presencial. Agora estamos de volta aqui com mais uma disciplina, só que numa modalidade diferente, né? Estamos nos estudos EAD devido à pandemia e esses ajustes para não paralisar e darmos continuidade aos estudos, tivemos que fazer essas adaptações, o qual está sendo prazeroso. Ainda não tive a oportunidade de dar aula para vocês nessa modalidade, mas estou aqui. Vamos ter a disciplina, né, de nutrição e dietética, onde vamos abordar tudo sobre os componentes nutricionais. Vamos fazer avaliação nutricional, ver a nutrição como prevenção de doenças. Vamos abordar a dietoterapia diante das doenças prevalentes, como também a nutrição em todos os ciclos de vidas. E também algumas dietas especiais e também relacionadas a algumas patologias. Para iniciarmos a nossa disciplina de nutrição e dietética, é importante que vocês, ou seja, nós, saibamos um pouquinho não. Vamos ter que fazer uma breve revisão sobre anatomia e fisiologia, não é? Abordar todo aquele estudo anteriormente que vocês tiveram de anatomia e fisiologia do aparelho digestório, ou seja, aparelho digestivo, para melhor entender como é esse processo de nutrição, certo? Vamos lá. Antes de iniciarmos a aula de nutrição e dietética, é importante que vocês tenham o conceito de digestão. O que é digestão? Digestão é um conjunto, né, de transformações fisioquímicas ou físico-químicas que os alimentos orgânicos sofrem para ser armazenados de forma em que eles sejam absorvidos no nosso organismo. Essa absorção é devida à extração de substâncias próprias para o nosso organismo. Agora, o importante também nos questionar por que temos que comer. Um dos exemplos que tem aqui no slide, quando vocês tiverem o acesso, vão notar que nosso organismo, ou seja, nós seres humanos, precisamos de alimentos, ou seja, nos alimentar. Assim como um carro, um automóvel, precisa do combustível, não é? O combustível é o alimento do automóvel. E os alimentos são o nosso combustível, né? O nosso corpo funciona como o carro. Para que ele se mova é preciso ter o combustível, que é o comburente. E o combustível é o alimento do carro. E nós, seres humanos, precisamos dos alimentos, né? A energia para tanto nosso sistema fisiológico, como também nossa vitalidade funcione adequadamente. Quimicamente, né, a gente obtém na nossa digestão, todos esses componentes químicos, glicose, oxigênio, gás carbônico e água, e juntamente com a respiração a gente tem a energia, que essa energia vai ser usada para as nossas atividades ou armazenada. Existem vários tipos de digestão. A digestão mecânica ou física ou a química. A mecânica e física, ela compreende de ações, né, desde a trituração, ou seja, a redução dos alimentos em partículas menores, e que são facilitadas para a ação dos sucos digestivos, né, que essa trituração acontece na boca, com auxílio dos dentes. Um exemplo dessa ação mecânica ou física é a mastigação e a deglutição e os movimentos peristáticos, não é?
que acontece bem notório no esôfago, que são movimentos involuntários que o bolo alimentar já, após ser triturado, é deglutido e o esôfago leva diretamente para o estômago. A química, a digestão química, ela compreende nas reações químicas, nas quais os alimentos são decompostos em moléculas mais simples e que são realizadas por enzimas. Na anatomia do aparelho digestivo, né, a nossa digestão, ela passa por todos esses processos para chegar à síntese de absorção dos alimentos e também, posteriormente, a eliminação dos resíduos, né? Utilizamos o nosso sistema digestivo, digestório, ele abrange-se por vários órgãos e o mecanismo do sistema ele inicia-se pela boca, o esôfago, aí chegamos ao estômago, que no estômago temos auxílio, né, de alguns órgãos tipo fígado, vesícula biliar, o pâncreas, e temos ainda o intestino delgado e o intestino grosso. O caminho do alimento no tubo digestivo, ele inicia-se, como eu falei, pela boca, com auxílio da língua e dos dentes e a saliva, né? Onde todo o processo de trituração e deglutição, a boca inicia essa preparação. Costumamos dizer que é a preparação do bolo alimentar, né, para o esôfago, pelos movimentos peristáticos, levar esse bolo alimentar até o estômago, né? Esse percurso, esse caminho, inicia pela boca, passa pelo a faringe, o esôfago, e chega ao estômago. No estômago, ele é destinado para o intestino delgado, né? E, em seguida, para o intestino grosso. O intestino delgado ele é composto pelo duodeno, jejum e íleo, e o intestino grosso pelo seco, colo, reto e é eliminado pelo ânus. O sistema digestório, também, como falei anteriormente, possui anexos que ajudam, auxiliam na absorção, ou seja, no metabolismo na síntese dos alimentos, são as glândulas, né? Os órgãos anexos são as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e as vesículas biliares. Existem algumas etapas para esse processo digestivo acontecer. Como eu iniciei falando sobre a importância da boca, né? E abordamos muito a trituração. Aí vem a questão da mastigação, né? Que é um processo mecânico e químico que consiste na destruição parcial desses alimentos, ou seja, ele é triturado, as glândulas salivares começam a já preparar esse bolo alimentar para ser deglutido. Na deglutição, há uma condução dos alimentos da faringe para o esôfago. A ingestão, que é a chegada do alimento ao estômago, para preparar para a digestão. A digestão é a transformação dos alimentos em moléculas menores, no aparelho digestivo, à base de estômago, existem alguns sucos que auxiliam para esse processo, né, de transformação. E a absorção, que é o processo feito pelos intestinos, que são o intestino grosso, delgado e intestino grosso. E a defecação, que é a forma que o organismo libera o que não é digerido pelo trato intestinal. As funções da nutrição, ou seja, da digestão, é a nutrição como base, né, que é a retirada de todas as substâncias alimentares úteis para o funcionamento do organismo. E vem a transformação mecânica e química dessas moléculas, de modo que vai ser reduzida ao formato de tamanho adequado para a absorção, né? Ele passa por vários processos, é triturado, os sucos
deixam eles mais pastosos e são quebrados em moléculas menores para serem melhor absorvidos pelo organismo. Aí o transporte de alimentos ingeridos, a chegada dos nutrientes aos capilares e sanguíneo se dá na mucosa dos intestinos. A eliminação desses resíduos, né, alimentares, que são as fezes, contém restos de alimentos que não foram absorvidos pelas células do trato gastrointestinal e as secreções contidas na luz do tubo digestivo. É importante sabermos que os movimentos peristáticos do esôfago permitem que o alimento seja engolido, mesmo estando a pessoa de cabeça para baixo. Não é adequado, né? Mas esse movimento peristáltico já é um movimento involuntário, já de gravidade, né? Que faz com que o organismo, o bolo alimentar, seja deglutido e chegue ao estômago. Ele é um formato de um anel que vocês vão ver aqui no slide. Um anel contrátil de deslocamento e um deslocamento longitudinal. Vamos falar do estômago. Quais são as características do estômago? O estômago tem uma forma de uma bolsa ou saco, tem capacidade de armazenar cerca de até 2 litros, revestido por uma mucosa protetora. Na sua abertura superior, chamada de cardia, e tem na sua abertura superior, né, chamada de cardia, e na sua inferior, o piloro. No slide também vai uma imagem mostrando como essa anatomia do estômago. As funções do estômago é produzir um suco gástrico, água, ácido clorídrico, que mata os micro-organismos, as enzimas digestivas principais, como pepsina, que digere as proteínas, entre outros. Aí logo após, temos o intestino delgado, que tem como características, né? Ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejunum e íleo, tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Apresenta vilosidades e microvilosidades. Essas vilosidades e microvilosidades são tipos falangezinhas, né? Elas que começam as falanges, parecem dedos assim, que ficam captando as partículas dos alimentos, absorvendo os nutrientes necessários. A função do intestino delgado é produzir suco entérico, né? E absorção de nutrientes. Cerca de 90% da absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado. E os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido em 4 partes principais: seco, cólon, o cólon é ascendente, transverso e descendente, sigmoide, e tem uma ligação com o reto e o ânus, né? Ele mede de 6,5 metros, centímetros, o diâmetro de 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro de comprimento. E as funções é a absorção de água e formação de fezes. É nela que a maior parte da água é absorvida. Uma coisa interessante quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais elas ficam endurecidas. Sabe por quê? Por quê? Porque no intestino grosso, as fezes já estão sendo preparadas, formadas as fezes. E quanto mais demora, a função do intestino grosso é absorver água. E ela absorve água de tudo, e principalmente das fezes. Quanto mais demorar no intestino, ou seja, no intestino grosso, mais elas vão ficarem desidratadas, ou seja, vão ficar endurecidas, porque a função do intestino grosso é absorver água. Os auxiliares da digestão, como eu falei, são as glândulas anexas, né? São as glândulas salivares e o pâncreas. As glândulas salivares são as parótidas, também as submaxilares e as sublinguais.
O pâncreas tem função de produzir o suco pancreático e insulina, que também tem uma ligação, faz parte do sistema endócrino, e eles auxiliam na digestão do nosso organismo, assim como também o fígado, que tem a função principal de produção de bile, que é uma substância que emulsifica as gorduras, e também a vesícula biliar, que tem a função de armazenar a bile. São substâncias que ajudam, auxiliam, né, na digestão. Em relação a nosso sistema, a nossa digestão química, a glândula salivar, a saliva, né, com auxílio da glândula salivar, é de grande importância juntamente com o fígado, o pâncreas, a bile, eles produzem, né, todos esses, auxiliam na quebra dos alimentos, transformando em partículas menores que vão auxiliar para a melhor absorção dos nutrientes. O alimento, quanto ao longo do tubo, acontece de uma forma que, com a medida em que o alimento vai passando pelo sistema digestório e vai sendo digerido, ele recebe nomenclaturas. Quando o alimento junta-se com a saliva, ele se torna um bolo alimentar. Esse bolo alimentar, quando chega junta-se com o suco gástrico, ele se chama-se quimo. O quimo, junto com o suco pancreático e o suco entérico. Mas a bile chama-se quilo. Maior absorção dos nutrientes no intestino. Vejam só. Quando a gente analisa os níveis de absorção dos alimentos, nós já imaginamos no intestino grosso e no intestino delgado. Vejam só, o intestino delgado ele é responsável pela absorção. A maior parte da absorção do intestino delgado é absorver os macronutrientes. E o intestino grosso, os micronutrientes e a água. O que são micronutrientes e macronutrientes? Vamos ver daqui a pouco. Vejam só. Os micronutrientes, deixa eu passar aqui para a gente chegar lá. Micronutrientes. Tudo que for falado nessa videoaula tem nos slides, tá bem? Os macronutrientes são nutrientes que ajudam a fornecer energia e auxiliam, né? E fornecer energia, e o organismo precisa deles em grande quantidade. São a água, os carboidratos, as gorduras, proteínas, e são classificados como macronutrientes, porque são partículas maiores, né? Os carboidratos evitam é importante saber que os carboidratos evitam que as proteínas dos tecidos sejam utilizadas para o fornecimento de energia. Os macronutrientes são o quê? Os carboidratos, que servem como combustíveis para atividades físicas. Exemplos são frutas, verduras, grãos integrais. E as proteínas são o quê? Ajudam para promover a recuperação muscular, que são como exemplo ovos, frango, salmão. E as gorduras, que ajudam na absorção das vitaminas, são exemplos o abacate, sementes de castanha e óleo de coco. Micronutrientes são o quê? São substâncias que devem ser diariamente ingeridas em pequenas quantidades, mas que sejam suficientes para exercer suas funções. São os sais minerais, a água e vitaminas, e elas são adquiridas exclusivamente pela dieta diária do ser humano, já que o nosso metabolismo é incapaz de produzi-las. Vou botar aqui para vocês. Vejam só. É importante saber que a maioria dos alimentos são moléculas, né? E elas são condensadas. Elas são condensadas e, por exemplo, os carboidratos, condensados, eles vão se tornar monossacarídeos que ligados
Esses monossacarídeos ligados é igual a disacarídeos ou polissacarídeos. E os lipídios são os triglicerídeos, né? Igual a três ácidos gráficos que forma-se o glicerol. É importante também vocês saberem que a digestão dos carboidratos acontece geralmente a nível de boca e estômago, através da amilase, né, salivar, e o ácido gástrico, onde os disacarídeos, a maltose, a galactose, a sacarose e os polímeros de glicose ajudam nessa quebra de... Não, são componentes desencadeantes dessa amilase e ácido gástrico. E o intestino delgado, que através, né, da amilase, a amilase pancreática e a lactase e a sacarase e a maltase, constitui os monossacarídeos, tá? Vejam só também, é importante também ver que o estômago possui uma pepsina, a base de colágeno, constituinte do tecido conjuntivo, das carnes, e o intestino delgado, as secreções pancreáticas, contém a tripsina peptidase dos anterócitos, que na maior parte são das proteínas. É importante também em relação à nutrição saber o que é metabolismo. Metabolismo é um processo que garante a manutenção da vida, corresponde a todo o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células, chamado de metabolismo, né? E ele pode ser dividido em catabolismo e anabolismo. Vejam só, o anabolismo é a construção de moléculas. Essas moléculas, elas são mais complexas a partir das moléculas mais simples e consomem ATP. Já o catabolismo é a divisão de moléculas mais complexas com moléculas mais simples, que liberta o ATP. O catabolismo versus o anabolismo versus o catabolismo corresponde às reações de degradação de moléculas com liberação de matéria-prima, ou seja, energia. Nesse caso, os alimentos são digeridos, fragmentados e oxidados até carbono e H2O, ou seja, água, fornecendo energia, que seria o caso das reações, que em seu conjunto corresponde à respiração celular. E o processo que ocorre em várias etapas, sendo seu estudo detalhado com bastante amplitude, tá? É importante também ressaltar que existe o balanço metabólico, que é onde a gente diferencia, né, a quantidade total do metabolismo e a do catabolismo em um período de tempo que determina esse balanço metabólico. O primeiro caso é a quantidade de anabolismo, que tenha sido maior do que o catabolismo, que terá um metabolismo positivo. Caso a quantidade de catabolismo tenha sido maior do que a do anabolismo, terá um balanço metabólico negativo. E caso a quantidade do anabolismo tenha sido igual à do catabolismo, temos um balanço metabólico nulo. A taxa de metabólica basal é a quantidade mínima de energia em calorias, ou seja, as energias necessárias para as funções vitais do organismo em repouso. De acordo com McDowell, em 1992, essa taxa pode variar de acordo com o sexo, peso, altura, idade, nível de atividade física, o sedentarismo, tudo isso. Eu falei bastante sobre o ATP. O que é ATP? O ATP consiste, né, na adenosina, uma molécula de adenina unida a uma molécula de ribose, combinada a 3 grupos de fosfato inorgânico. Quando a enzima ATP, que é a ATPase,
atua sobre o ATP, ocorre a separação do último grupo fosfato, liberando energia. Ou seja, cada molécula de ATP, em si é formada por uma base. Essa base é nitrogenada e provavelmente proveniente de aminoácidos né, ingeridos. Um açúcar, que é ribose, proveniente de CHO ingeridos de íons desfosfato. Existe uma quantidade limitada de ADP em cada célula muscular. A ATP está sendo utilizada e regenerada constantemente. Existem algumas leis da alimentação que são conhecidas, né? Por as leis de... Deixa eu lembrar o nome dele. Vou lembrar, depois eu falo para vocês. São 4 as leis de alimentação, que elas são conhecidas como quantidade, qualidade, harmonia e adequação. A lei da quantidade de alimentos deve ser da quantidade de alimentos deve ser aquela quantidade suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo e manter o organismo em equilíbrio. Essa lei preconiza o quê? Que não deve haver excessos nem restrição de ambos, ou igualmente que ambos não podem ser prejudicados. Todavia, cada indivíduo necessita de quantidades específicas para manter o seu funcionamento orgânico e suprir suas necessidades energéticas, né? E manter a sua saúde. Ou seja, sendo assim, precisa de ter essa quantidade adequada, sem haver nem excesso, nem restrições. Já a lei da qualidade, a alimentação deve ser completa em sua composição para ofertar ao organismo todas as suas substâncias que se integram. A variedade de alimentos deve ser fornecida com base de todos os nutrientes necessários e bom funcionamento do seu corpo. A variedade é indispensável a uma nutrição adequada. Já a lei da harmonia, ela ressalta que a quantidade dos diversos nutrientes que integram a alimentação devem guardar uma relação de proporção entre si, para que o nosso corpo absorva e utilize corretamente os nutrientes. É necessário que se encontrem em proporções adequadas. E a lei da adequação, onde a finalidade da alimentação está subordinada à sua adequação ao organismo, ou seja, o estado fisiológico, hábitos alimentares, condições socioeconômicas, alterações patológicas e ciclos de vida fazem com que o organismo tenha necessidades nutricionais diferenciadas. Por isso que ela deve ser adequada ao que o indivíduo, necessite ou ao que tem para ser oferecido. É importante nessa primeira aula, vamos falar assim de uma forma mais abrangente, para termos conceito de nutrição, como já falei até o momento, e para sabermos o que comer, como fazer para manter uma dieta saudável. É importante que tenhamos o valor, o peso ideal e a manutenção desse peso ideal, né? Mas para isso precisamos ter esses conhecimentos da alimentação de uma forma geral. O que são os alimentos adequados, o que cada alimento fornece de energia, quais são os alimentos que é necessário. Cada pessoa tem na sua particularidade alguma deficiência de algumas vitaminas ou um excesso, e é justamente diante desse estudo que vamos analisar a melhor forma, a melhor adequação desses alimentos. Em relação à questão do peso, nós conhecemos o peso teórico ideal. O peso teórico ideal é aquele peso que o indivíduo deveria ter de acordo com o sexo.
altura, estrutura óssea, e utilizamos um método, né, que é o mais utilizado ultimamente, é o IMC, que é o índice da massa corporal. O IMC, ele é um método, né, comumente utilizado e adotado pela Organização Mundial de Saúde para diagnosticar, né, a questão das pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. O IMC, ele é calculado e dividido, né? Ele é calculado dividindo-se, quer dizer, o peso do indivíduo pela altura ao quadrado, conforme uma fórmula que vocês vão aprenderem. Essa fórmula do índice de massa corporal, o IMC, ele é calculado, como disse, peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês verem como é. Vejam só esse exemplo. Maria pesa 80 quilos e tem 1,75 m de altura. Qual o peso de Maria? 80. Essa é a fórmula. IMC igual a peso dividido por altura ao quadrado, que é vezes a própria altura, né? Que o IMC dela, o peso é 80 quilos, a altura é 75. Multiplicamos a altura por a própria altura, que é, no caso, se é a altura ao quadrado, a fórmula pede que seja ao quadrado, vamos obter diante dessa fórmula, esse resultado. 80 dividido por 1,75 m vezes 1,75 m, vamos obter 3,6. Que vamos dividir 80 por 3,06 e vamos obter o 26,1. Esse é o resultado dessa avaliação do IMC, e ela é utilizada para calcular sempre o peso de pessoas adultas, né? O IMC de pessoas adultas. Nesse caso, Maria tem o IMC de 26, que a gente classifica como sobrepeso, que temos o resultado de um risco aumentado. Tem uma tabela, como é que vamos saber se ela é sobrepeso? É uma tabela padrão que classifica, né, o IMC, o Índice de Massa Corporal em Adultos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Essa é a fórmula, como já tinha explicado para vocês. E essa tabela é aplicada em adultos. No caso dela, tem 26,1. Aí a gente vai aqui. O 26 fica entre 25 e 29, né? Então, aqui já tem a nomenclatura, né? Sobre peso. Ela encontra-se entre 25 e 29. E o risco ela é aumentado. Ela tem que ser acompanhada, fazer uma dieta, ver porque ela está ganhando tanto peso, né? E assim sucessivamente. Temos aqui a classificação de magreza, tipo 3, magreza tipo 2, magreza tipo 1, a eutrofia, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Pronto. Aí agora segue uma atividade para vocês. Vamos para o WhatsApp, temos algumas atividades e as orientações todas lá, tá certo? Vamos praticar o índice de massa corporal para darmos início a esse estudo de nutrição. Tchau, qualquer dúvida estarei lá.